a proposta da gente trabalhar... Deixa eu ver quem quis entrar. Estranho. Alguém queria entrar e não foi. Bom, então, inicialmente, o que é importante a gente deixar claro, né? Acho que todo mundo aqui está lembrado, né? Eliane já abordou esse tema. Eu estou voltando para ele para poder, a partir dele, propor uma abordagem que considere não só mais uma tendência em educação matemática, mas duas, né? Porque, como eu acabei de comentar, uma tendência apenas jamais vai dar conta de toda a educação matemática, ou de todo o ensino e aprendizagem que a gente precisa para que as pessoas, né, se aproximem, né, e desenvolvam o raciocínio e pensamento matemático, tá? Então, retornando à definição do D'Ambrosio, né, etnomatemática uma abordagem, né, um programa que se caracteriza a partir da aventura da espécie humana, né? Então, a aventura da espécie humana, ela envolve com a aquisição de estilos de comportamento e de conhecimento para sobreviver e transcender nos distintos ambientes que ela ocupa. Isso é, na aquisição de... Aí nós temos aqui essa segmentação dos termos, né? Como Eliane fala, né? Ticas de matema. Nós temos a perspectiva de trabalhar modos, estilos, desenvolvermos artes, técnicas, para que a gente consiga explicar, aprender, conhecer e lidar com o ambiente natural, social, cultural e imaginário. Então, percebam que muitas das abordagens sobre etnomatemática, elas se voltam e elas se orientam muitas vezes não por uma questão de desconhecimento conceitual. Na verdade, um programa amplo dessa maneira, ele iniciado, né, a ganhar uma maior propagação nos meios acadêmicos e ambientes escolares, tão recentemente, tendem a sempre, vamos dizer assim, ter uma maior atenção ou se voltar particularmente enquanto objetos de estudo para ambientes naturais e ambientes sociais, né? Então, a gente falou aqui já das mulheres caçadeiras, falamos das comunidades indígenas, falamos do ambiente escolar. Só que é importante salientar, né, que como esse programa ele se mostra tão abrangente, né, e se mostra tão múltiplo em suas determinações, é importante que a gente dê uma atenção maior também para ambientes culturais. E o que são ambientes culturais? Né? Você pode dizer, não, todo ambiente é cultural. Né? Perfeito, todo ambiente é cultural. Todo ambiente ele traz em si, ele traz impregnado valores, né, conceitos, percepções e uma negociação de sentidos que é próprio da cultura. Porém, é importante destacar que no ambiente cultural, ele traz uma complexidade adicional, porque muitas vezes o que é cultural, a gente toma como não sendo nada demais, como algo que está aí, mas que não é nada, né? Na verdade, quando você fala, por exemplo, Gabriel, desligar, eu desligo o microfone do Gabriel. Pronto, que aí o Gabriel não está dando interferência mais, né? Eu vi que a Isabelle comentou, então saí. Retornando por nada. Os ambientes culturais, eles caracterizam por essa negociação de valores e sentidos que muitas vezes a gente também não vai ter uma percepção direta, objetiva. É diferente, por exemplo, de um ambiente... quando o D'Ambrosio fala de ambiente natural, né, ele está se referindo a coisas que objetivamente a gente consegue ver na realidade, trazer para a gente e, a partir daquela natureza, fazer uma compreensão e uma interpretação que satisfaça, né, ou que se aproxime dessa abordagem etnomatemática. Um exemplo, né, a gente gosta de trabalhar exemplos. Então, quando eu olho para um girassol e consigo observar naquela realidade, né, naquele ambiente natural, a configuração que as sementes tomam, a disposição que o girassol toma ao longo do dia, né? O girassol, não sei se todo mundo aqui sabe, mas ele vai se deslocando acompanhando, né, o deslocamento solar. Então,
essas características do ambiente natural, a gente consegue trazer e fazer uma interpretação etnomatemática, fazer uma abordagem etnomatemática em cima daquilo que está, vamos dizer assim, na natureza e tido como efetivamente algo que tá ali e que a minha preocupação principalmente vai ser de interpretar aquilo. No ambiente social, nós já temos uma complexidade maior, mas ao mesmo tempo ainda temos uma permanência dessa objetificação do ambiente. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala de uma mulher trançadeira, a gente está falando, né, como Luana muito bem colocou, a gente está colocando pessoas que estão praticando coisas, que estão fazendo coisas, que a gente vai ficar olhando para aquilo ali e também vai conseguir fazer uma interpretação a partir do que se mostra ou do que se apreende. Isso daí acontece também com os saberes e os conhecimentos indígenas. Se vocês leram aqueles 2 artigos que a gente compartilhou, um falava de um jogo, né? Um jogo da trilha, que as pessoas... Era um jogo de carta, né? E que a partir do jogo de carta iam se deslocando no tabuleiro até chegar num determinado local, sendo que durante o trajeto, toda a narrativa era baseada numa rede ou num sistema de conhecimento indígena daquele povo específico. Então, perceba que eles trouxeram um ambiente social, ou seja, aquele imaginário, aquele espírito dos saberes e conhecimentos indígenas para uma atividade que se mostrou relacionada com, por exemplo, a sequenciação numérica, né? O deslocamento no tabuleiro. Então, isso daí, você tem uma objetividade, né? Você tem aquilo ali como algo que está aqui e, a partir disso, eu tenho... Claro, eu começo a tomar conhecimento, né, de contos, de ensinamentos, né, de artefatos que estão mergulhados naquele contexto. Mas aí eu chego no terceiro elemento, que é o ambiente cultural, né? Então, como Eliane sempre chama a atenção, né? Etno, nesse programa, ele não está ligado apenas à etnia, né? Ele não está ligado apenas a dizer, é um grupo étnico que só está restrito àquilo. Na nossa perspectiva de etnomatemática, que na verdade, né, adotamos a partir do professor D'Ambrosio, o ambiente cultural, ele vai ter uma outra característica. E o ambiente cultural ele tem que ser visto como um grande sistema, né? Um grande sistema que tem coisas explícitas e coisas implícitas. O que é que eu quero dizer com isso? Que, como o professor D'Ambrosio sistematiza, ele diz que a realidade... Vocês estão vendo o meu mouse? Vou botar uma coisinha aqui, tá? Para eu ver se fica mais legal de identificar onde é que eu estou falando, né? Então, da mesma forma do ambiente cultural e do ambiente social, outras realidades existem, né? Que são esses ambientes culturais. E esse ambiente cultural, ele se caracteriza da mesma maneira, né? Então, o professor D'Ambrosio faz uma síntese muito feliz, porque da forma como ele estruturou o programa, você consegue fazer, vamos dizer assim, um extrapolamento que nos permite, por exemplo, falar das outras tendências. Falar de história da educação matemática, falar de tecnologias, falar de modelagem, enfim, falar de tudo aquilo que a gente já discutiu ao longo da disciplina. Então, voltando para o nosso contexto. A realidade, seja natural, social ou cultural, né? Aqui ele está colocando junto, mas lembrem que eu falei no slide anterior que você tem aqui ambientes que se distinguem qualitativamente da forma como eles se apresentam para a pessoa. Então, essa realidade, ela vai trabalhar tanto do aspecto ambiental, então você se situa, quanto do aspecto emocional. E aqui emocional, gente, não é que você vai gostar ou não vai gostar, não. Não é só isso, não. Emocional tem a ver com afeto, né? Ou seja, lhe provocar sentimentos, tá? Ele emociona, né? Ele é emocional porque ele é capaz de trazer para você determinadas práticas ou determinados hábitos. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, nós temos, com relação ao ensino de matemática, uma emoção muito, infelizmente, né, de não atração, né? Se é matemática, aí é difícil, é horrível, não sei o quê.
E, por outro lado, nós temos, com outras realidades, uma afetividade tremenda. Um exemplo, redes sociais. Né? Todo mundo aqui, além de ter que usar muito rede social, a gente gosta muito de rede social também. Né? E claro que gosta, porque a rede social ela é feita para que desperte esse nosso lado afetivo, atuando inclusive no nosso aspecto fisiológico, né? Toda rede social ela é configurada para fazer com que os nossos hormônios do prazer, da satisfação, do estímulo e resposta rápido, eles nos atraiam e nos prendam naquele negócio ali quanto mais tempo puder, né? Então, Facebook faz estudos sobre isso, Google faz estudos sobre isso. Então, todo o ambiente cultural baseado em tecnologias, ele diferente, por exemplo, do ambiente natural e social, que você tem ali, às vezes, valores que são afetivos na perspectiva que, por exemplo, né, quando Luane falou das mulheres trançadeiras, todo mundo aqui trouxe uma memória, né, uma memória afetiva, né, trouxe uma identificação com aquilo. As tecnologias e os ambientes culturais que estão se desenvolvendo e se popularizando por meio do ambiente cultural das redes sociais e das tecnologias de uma maneira geral, eles já são diferentes porque, por exemplo, a gente pensa que aquilo ali é apenas uma ferramenta de uso, mas não. Ao mesmo tempo que você usa, você aprende a usá-las e aprendendo a usá-las, você faz com que elas se transformem. Então, ela é algo dinâmico e que não depende apenas da nossa interação com elas, né? Tá todo mundo aí no meio do mundo falando de um documentário aí, né, das redes sociais, né? Gente que diz que é para assistir, gente que diz que não é para assistir, mas o que é que eu quero situar? Eu quero situar que nós, no ensino de educação matemática, mesmo a partir da abordagem etnomatemática, ou principalmente a partir dessa abordagem, a gente precisa entender que essas tecnologias, elas também estão aqui contidas. Então, é importante que a gente favoreça para os nossos estudantes, favoreça para a nossa sociedade de uma maneira geral, acesso para essas tecnologias e para essa realidade, mas de uma forma não romanceada. E aí, por que não romanceado? Porque realmente a realidade ela informa o indivíduo, o povo e a sociedade, mas a gente nunca pode deixar de lado isso, né? Mas ela vai servir para estabelecer relações de poder, né? E poder é algo importante, tá? Não é aquela perspectiva, né, que as pessoas dizem, só quer poder. Gente, poder é humanização, né? Quando você pode, você se humaniza e ajuda outras pessoas a se humanizarem. O que é que eu quero falar? Eu quero falar que, na perspectiva do poder, ou seja, a partir do momento que a gente pegou essa realidade, se informou dela, ela deve necessariamente servir para que nós, como sociedades, como povos e indivíduos, para que nós consigamos institucionalizar esses conhecimentos, né, essa realidade, em setores e disciplinas. Então, quando a gente fala de matemática, a gente está falando de um campo de conhecimento, né, de uma disciplina, né, uma componente disciplinar, e que se manifesta por meio de sistemas que voltam para a gente por meio de conhecimentos mistificados, filtrados, né, e que vão gerar novos conhecimentos para voltar a explicar, entender e lidar com a realidade. Mas a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo que se gera conhecimento, também tem uma série de criações ali incluídas. Por exemplo, o que é que são as coisas? O que é a realidade? Quais são os códigos que essa realidade responde, obedece? Por exemplo, né, quando eu olho para a planta, eu entendo, a partir da minha experiência, eu percebo que a planta precisa de água, eu percebo que a planta, usei o exemplo do girassol, ela se mexe, eu percebo que as colmeias, elas têm uma regularidade na sua composição, né, daquele formato que elas dão para o ambiente, e que tudo isso, esses códigos, né, e todo esse aparato de comunicação, ele se manifesta por símbolos. Por quê? Porque a realidade ela não vai ficar só com a gente. A realidade ela sempre é o compartilhamento de percepções e sentidos daquilo que está ao nosso redor. Então, a comunicação
é algo que fundamentalmente vai dizer respeito e vai precisar ser bem trabalhada se a gente quer trabalhar na compreensão dessa realidade e efetivamente, né, se organizar para que a gente possa exercer o nosso poder, né? Então, percebam que eu fiz primeiro esse movimento vertical, falando do que normalmente já está constituído, tá? Então, veja aqui que o ciclo que eu abordei inicialmente foi esse, ó. Realidade, informa indivíduo, serve de poder por meio de institucionalizações e sistemas que voltam para o indivíduo como conhecimento mistificado e filtrado. Só que isso daqui, o nosso papel é exatamente entender que tudo isso que gera conhecimento, ele, além de explicar a realidade, ele também se desenvolve por meio de codificações, simbologias e comunicação. O que falta para a gente, enquanto sociedade e indivíduos, muitas vezes, me referindo especificamente para a matemática, é fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento é o que nós, com programas e com tendências em educação matemática, precisamos começar a sensibilizar as pessoas. Ou seja, é fundamental, gente, que a gente não pense que aquele conhecimento matemático, ou aquilo que a gente conhece por matemática, vai ser desnecessário para as pessoas, não. Nós só estamos, né, começamos na disciplina a quebrar a hierarquização. Quebrando a hierarquização, apesar de Eliane já ter feito esse alerta, é muito importante sempre frisar que nós não pretendemos desfazer tudo aquilo. Nós não pretendemos jogar aquilo que foi esforço humano, né, de várias gerações, no lugar de dizer que não é um conhecimento válido ou uma sistemática importante relativa. É sim, tá? Mas, se a gente entende que isso daqui vai se desenvolver para que outros corpos de conhecimento possam florescer, então isso quer dizer o quê? Que nós, necessariamente, vamos sempre ter que lidar com aquilo que normalmente a gente já está habituado, mas considerando que esse desenvolvimento simbólico ele também é necessário. Necessário para que a gente possa, inclusive, manifestar nosso poder. Porque, por exemplo, na fala de Luane, na fala de Lia, olha, a gente está trazendo conhecimento das pessoas para que desenvolva elas em cima dos seus próprios conhecimentos. A partir disso, ou seja, feito esse movimento inicial, nós vamos começar a dialogar com uma outra linguagem ou uma outras ticas para que aquilo ali seja efetivamente incorporado nos conhecimentos dos sujeitos, tá certo? Então, até aqui, pessoal, eu queria saber se tem alguma pergunta, alguma colocação, para que a gente possa avançar logo em seguida. Tá ótimo, professor. Nenhuma pergunta? Pode colocar lá na área de chat, que eu estou atento, tá? E tá, se quiser, microfone liberado, tá bom? Como ninguém se manifestou ainda, tá certo? Eu vou dar sequência. Bom. Gente, eu estou só fazendo a chamada aqui, antes que alguém pense que eu estou enrolando. Estou fazendo a chamada. Pronto, foi chamada feita. Vamos para o próximo slide, tá? Então, a educação, na perspectiva etnomatemática, tá? E isso eu falo a partir do professor D'Ambrosio, ela vai necessariamente implicar uma outra caracterização daquela que a gente tem hoje, tá? Então, como é que a educação matemática hoje ela se constitui? Ela se constitui em um programa fechado, rígido, que sequencia conhecimentos, que coloca tudo em ordenzinha, para que as pessoas comecem a absorver os conhecimentos e dizer que estão aprendendo, porque aprenderam no ano anterior, aquilo, e agora podem aprender isso, para depois chegar naquilo. Muito bonito, só que é falso, né? Na verdade, a gente aprende a lidar e ler a realidade, né? Como estava lá no nosso slide anterior, né? O tempo todo. Então, a gente não fica compartimentalizando nada. Na verdade, quem faz isso são os sistemas de poder. Se os sistemas de poder fazem isso e voltam para a gente como conhecimento mistificado,
E aí, uma observação, tá, gente? Conhecimento mistificado aqui não é no sentido pejorativo. É mistificado porque ele passa por esse filtro, tá bom? Então não quer dizer que seja falso, né? Não é mistificado no sentido de fazer uma deturpação daquilo, não. É porque, na verdade, uma vez que você filtra, bem aqui, ó, nesses dois elementos, você perdeu muita coisa. Você perdeu muita coisa do que os povos e comunidades construíram, e indivíduos. Então, percebam que, para a gente ensinar na perspectiva da educação, da perspectiva do programa etnomatemático, perdão, né, nós precisamos o tempo todo pensar como é que eu vou integrar um determinado conhecimento com um conhecimento matemático, né? Luane disse, olha, tem muita coisa que tem ali nas mulheres trançadeiras que eu não percebi, né? Ela disse que percebeu, por exemplo, a progressão aritmética, né? Que quando você ia se deslocando na cabeça da pessoa ali na frente, né? Você sai de 2, aí vai para 3, aí vai para 4, chega a 5, né? Ou seja, ela percebeu uma progressão aritmética. Ela percebe formas, né? Formas geométricas, e isso tudo é muito rico, ok. Mas o tempo todo, quando você volta para a realidade, você consegue tirar coisas novas. E isso é o bonito da vida. Porque a vida toda da gente é assim. Aquela pessoa que se ilude de que aprendeu uma coisa absolutamente, ela está fadada a estacionar naquele ponto onde ela estava. E para que você se humanize, para que o mundo se torne efetivamente um ambiente justo e próspero para as comunidades e para os povos, você tem que quebrar essa perspectiva de pensar que todo mundo vai adquirir aquele conhecimento absolutizado, que é o que o nosso programa de matemática escolar normalmente faz, né? Falei aqui o exemplo, né, da sequência, mas vários teóricos, por exemplo, Nilson José Machado, né, ele comenta, olha, a gente precisa pensar nos currículos. O Biratan D'Ambrosio também, né, tem inclusive um livro que eles fazem um debate, e o livro não está aqui na minha frente, mas é porque eu me lembrei dele, mas eles fazem um debate que eles dizem, olha, a gente tem que quebrar a linearidade do currículo, a gente tem que quebrar a estrutura rígida e que prende as pessoas naqueles conhecimentos, né? O Gabriel comentou, o Alexandrino viu um conceito de física e uma máquina. Perfeito. Então, veja, a máquina, não tem nenhum problema as pessoas que usam a máquina continuarem a usar a máquina tal como ela está. Não tem nenhum problema. Alexandrino, a partir da sua percepção, ou seja, ele voltou para a realidade, tá? Ele voltou para a realidade e ele fez uma intervenção naquilo ali que trouxe para cá, ó. Ele gerou um novo conhecimento, ele gerou novos códigos e nova comunicação que organizou um outro campo de conhecimento que aquelas pessoas ali ignoravam, né? Ignoravam porque, efetivamente, ele deu uma codificação, né, o alexandrino, que é diferente daquela codificação que as pessoas que usam o trapiche, por exemplo, né, que foi a máquina que o Gabriel citou aqui, para empoderar aquela cultura e aquela prática cultural, tá certo? Então, isso daí que o Alexandrino fez foi exatamente, perfeitamente, trazer para esse ramo aqui, onde você tem a possibilidade de geração de conhecimentos e empoderamento. Né? É assim que eu faço a leitura do movimento que Alexandrino fez. Tá? Assim como Hélia, né? Assim como tantas outras pessoas estão fazendo ao longo dos seus estudos. Né? Assim como vocês vão fazer ao longo dos estudos de vocês. Tá bom? Eu quero até parabenizar a Tainara, né? Cadê ela? Tá aqui, tá? Não sei. Por causa do vídeo que ela fez, né? Uma interpretação tão bonita, gente. Eu não sei se ela divulgou aqui. Não sei se ela tá aqui. Assista. Tá aqui, ó. Pronto, já tô fazendo aqui, depois a gente acerta aquele negócio. Não, Tainara, parabéns, tá? É de coração mesmo, viu? Todo mundo tá compartilhando, curtindo. Não é só porque você é nossa aluna, mas porque efetivamente você merece, porque a linguagem que você usou e o roteiro que você estabeleceu tá muito bom, tá certo? Então, feito o momento jabá da Tainara, né? Deixa eu voltar pro meu assunto. Então, gente,
esse movimento, ele implica em não apenas olhar conhecimentos matemáticos de modo isolado, ou conhecimentos matemáticos de modo disciplinares e pontuais. É muito necessário que a gente perceba que, para que a gente mude a nossa relação, os nossos afetos com matemática, que a gente consiga começar a sair, por exemplo, de apenas falar da realidade de um povo indígena ou né, dentro de uma cultura específica, e comece a efetivamente pensar em novos currículos, tá? Nós não podemos nos prender e etnomatemática não quer dizer de ficar restrito a conhecimentos, mas sobretudo de estabelecermos novos currículos, novas práticas, novas maneiras de ensinar e aprender que venham a quebrar aquilo que a gente naturalmente chega, né, como sendo matemática. Então, eu vou fazer aqui a leitura dessa citação do professor D'Ambrosio para que a gente perceba a relevância disso, né? Ele diz: muito diferente daquilo que está nos currículos, que é desinteressante, obsoleto e, na sua grande parte, inútil, o mundo atual está a exigir outros conteúdos, naturalmente, outras metodologias, para se atingir criatividade e cidadania plena. Percebam que criatividade e cidadania estão na ordem, né, prioritária desse programa. Então, vejam que nós não passamos na instituição escolar apenas por um problema com a nossa disciplina, né, ou com a disciplina de matemática. Na verdade, você vê que os conhecimentos escolares têm se mostrado gradativamente e cada vez mais desinteressantes e obsoletos. Vejam que essa crítica que o D'Ambrosio fez, ela é de 98, né? Eu tinha colocado aqui no finalzinho, mas aí esse negocinho aqui cobre. Não é uma crítica nova, na verdade é uma crítica bem antiga. Tanto que quando a gente chega agora, né, 20 anos depois, né, 21 anos depois, 22, né? 22 anos depois, você tem movimentos fortíssimos de homeschooling, né? Aquela coisa de dizer, olha, deixa todo mundo estudar por si, deixa todo mundo, os pais ensinam os filhos e vai ser uma beleza, né? Aí vem essa pandemia para mostrar para a gente que não é bem assim, né? Que a gente não pode realmente ignorar a necessidade, né? O ano que o Gabriel nasceu, né? A gente não pode simplesmente ignorar que a gente precisa dar outros sentidos e outros significados para o que está nos currículos, mas não jogar o currículo fora, não jogar a instituição escolar fora. Né? A perspectiva etnomatemática não fala disso, volto a dizer. Porém, tem um desafio que compete a nós, ou seja, o que é que o mundo atual está exigindo da gente com relação a conteúdos? Né? E aí eu falo olhando para mim, tá? Né? Peço essa licença. Gente, não fosse a pandemia, eu não estava sabendo cuidar tão bem de criança, né? Olha que eu sou pedagogo, mestrado, doutorado, não sei quantos anos de prática, pererê, 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 e todo dia minha filha me dá milhares de aulas. Todo dia minha esposa me dá milhares de aulas. Ou seja, a gente precisa saber o que efetivamente o mundo nos exige para que a gente consiga fazer o que Eliane sempre chama muita atenção, né? Que é a transposição didática. Ou seja, como é que eu vou pegar aquilo que o mundo nos exige e vou levar como algo com significado e com sentido e que emocionalmente afete as pessoas para que elas aprendam matemática? É difícil, não é uma fala que você diz assim, não, agora eu já sei etnomatemática, tudo que eu fizer agora tá bom. Não, é muito difícil. Requer esforço individual, pessoal, e esforço social, institucional. Então, por exemplo, a Unilab ter essa nossa disciplina, né, ensino de etnomatemática, ela quebra com toda uma lógica. Ela quebra, ela se aventura num desafio que é novo, de sair desse currículo que está sendo criticado aqui há mais de 2 décadas, mas que efetivamente a gente até gosta, né? O aluno gosta, o professor gosta. Mas gosta por quê? Porque ele é cômodo. Vejam que eu estou aqui até agora falando, né? E quantas aulas Eliane e eu ficamos, pessoal, pergunta, pessoal, fala, mas isso não é culpa só da gente. É porque efetivamente a escolarização faz isso com a gente e a gente fica
querendo isso. E quando vocês que são pedagogos e que daqui a pouco vão estar nos seus cargos profissionais, vocês vão perceber que a sociedade quer isso. Mas isso a sociedade não está podendo mais suportar. Ela não suporta mais. A gente não suporta mais estar tão afastado do nosso contexto familiar, efetivamente, né? Vejam que eu usei o exemplo de aprender com a minha filha e com a minha esposa a cuidar da casa, por exemplo, né? A saber o que é o desenvolvimento de uma criança. Então, a gente está o tempo todo voltando. Então, gente, para que a gente consiga fazer essas mudanças na gente e na instituição escolar, vamos precisar de criatividade e cidadania, né? E cidadania não é apenas ter direitos. Cidadania é utilizar e ter conhecimento dos nossos deveres e direitos, né? E cobranças, e a quem cobrar. Então, cidadania é um conceito muito abrangente, tá? Cidadania não é votar, né? Como muitas vezes a mídia quer nos fazer acreditar, né? Exerça sua cidadania. Dia não sei qual, vá votar. Isso não é cidadania, né? Isso é um aspecto, é uma areinha da cidadania. Mas então, a gente precisa pensar como é que a gente vai fazer isso. O professor D'Ambrosio, né, no texto que vai estar disponível na nossa sala de aula, ele apresenta... Opa, a Renata vai entrar. Ele apresenta uma proposta para a nossa era, né? Então, ele não faz só a denúncia, né? Ele não faz só criticar, porque criticar é bom, gente. Mas criticar é a coisa mais inicial que a gente possa considerar. Então, fazer a denúncia, beleza. Mas fazer o anúncio, ou seja, a crítica de modo a superação, isso realmente é o que diferenciam os grandes teóricos e os grandes pensadores. Então, o que é que ele, a partir da sua perspectiva e da sua proposta, pensou? Olha, eu proponho um trivium, ou seja, uma organização curricular, uma composição curricular que, para a nossa era, vai se basear em 3 grandes campos, ou 3 grandes áreas. A literacia, a materacia e a tecnoracia, né? Eliane trouxe isso daí para a gente, na sua apresentação, quando falou de etnomatemática, e eu vou já apresentar no próximo slide um outro elemento disso. Mas o D'Ambrosio ainda continua dizendo, né? O trivium para a nossa era deve contemplar a percepção da realidade natural, social e cultural. Então, parar de pensar nas coisas tudo separadas e não comunicantes, né? Então, o trivium, literacia, materacia e tecnoracia, vai considerar a percepção da realidade natural, social e cultural que nos cerca. Poucos discordam do fato que alfabetização e contagem são insuficientes para o cidadão de uma sociedade moderna. Então, gente, o que a gente está propondo no programa Etnomatemática e nas tendências em educação matemática de uma maneira geral, não é limitar as pessoas, né, sejam nos ambientes institucionais urbanos ou em qualquer outro contexto, né, numa aldeia indígena, na prática, né, dentro das universidades. Não. O que a gente considera é que nós precisamos entender que contagem e alfabetização é um básico. Isso daí realmente a gente tem que garantir. Só que contar é uma coisa que as pessoas fazem desde muito novas. Então percebam que nós, pedagogos, precisamos entender como é que contar se manifesta, né? A gente precisa entender como é que alfabetizar se manifesta e se desenvolve. Ok. Só que é necessário também destacar que, em alguns aspectos, apenas o conhecimento de alfabetização e contagem, eles podem ser necessários, mas certamente insuficientes. Então, entender que esses 2 aspectos a gente vai procurar garantir, mas para ir muito além deles. Então, não adianta pensar que Eliane pode até depois fazer um comentário sobre isso, etnomatemática é simplificar a matemática para que quem é marginalizado e excluído possa parecer algo que efetivamente não é. Né? Então, existe muita crítica sobre isso. Ah, não, porque vocês ficam falando de cabelo. Ah, não, porque vocês ficam falando de índio. Ah, não, porque vocês não falam de matemática de verdade. Então, percebam que
a partir da perspectiva do professor D'Ambrosio, nós precisamos, sim, pedagogos, matemáticos, né, pessoas que lidam com o ensino, assegurar os aspectos mais básicos do conhecimento matemático, mas também começar a utilizar e conhecer coisas mais sofisticadas. A gente não pode ficar só naquela coisa de dizer, isso aqui tem matemática e morrer aí. A gente tem que mostrar que matemática tem. Né? Como a Luane mostrou, olha, eu estou falando aqui de estruturas fractais, né? Repetições, né? Com padrões. Eu estou falando disso. Então, ela precisamente diz, qual é o conteúdo e qual é a área matemática que eu estou ali me reportando. Aí ele continua, né? Isto é visto numa crítica ao sistema de conhecimento disciplinar vigentes. Proponho literacia, materacia e tecnoracia como componentes de um novo currículo. Então, aí é que entra a nossa compreensão do que é cada um desses elementos, né? O que é, e aí não se preocupem, vocês vão ter o texto para poder ler, para poder refletir sobre um pouquinho mais de tempo sobre isso, né? O que é materacia, né? O professor D'Ambrosio, no seu livro Etnomatemática, Ela entre as Tradições, ele explica, materacia é a capacidade que os indivíduos possuem de interpretar, de analisar os sinais e códigos, de propor e utilizar modelos para encontrar soluções para situações da vida cotidiana, através de elaborações abstratas sobre as representações do mundo real. Então, por exemplo, na hora que eu estou fazendo um bolo, eu entender que se faltou farinha de trigo, eu consigo substituir a farinha de trigo por um outro tipo de farinha. Eu posso usar farinha de aveia, eu posso usar farinha, sei lá do que. Eu estou aprendendo muito também com a alimentação, viu? Então, como eu estou precisando me reeducar, né, para ser uma pessoa mais saudável, o exercício prático da cozinha nos ajuda muito em materacia, né? Me ajuda demais a entender quando eu não tenho uma proteína, qual a proteína que eu posso substituir? Mas veja, eu tenho que saber o que é proteína, eu tenho que saber o que é que a proteína faz dentro da receita, e eu tenho que saber o que é que, uma vez desenvolvida a receita, aquilo vai significar para mim. Então, materacia ou instrumentos analíticos é essa nossa capacidade de analisar de forma abstrata, né? Quando ele fala abstrato, gente, por favor, não é só usando número, né? A abstração número não é especificamente o que o D'Ambrosio vai nos trazer como materacia. Então, nós precisamos desenvolver essa nossa capacidade, nessa nossa habilidade. E isso é difícil, por quê? Porque a gente tem sistemas inteiros que estão aí para tirar da gente a necessidade de fazer trabalhos analíticos. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, e aí eu vou falar mal de tecnologias, vou falar mal. A gente tem a calculadora. Para que a gente usa a calculadora? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Para que serve a calculadora? Sem tumulto. Povo, tem alguém Para calcular. Aí. Fala, Bertone. A gente usa para fazer cálculos, né? De números. E você usa a calculadora o tempo todo? Eu uso, né? Principalmente quando faço contas aqui em casa. Que tipo de conta? Às vezes quando eu preciso pagar energia, pagar internet, alimentação, né? Isso tudo aí eu uso o cálculo para calcular tudo isso. Tem mesmo o dinheiro da casa, né? Que a gente paga aqui de aluguel. A gente calcula tudo. Certo. Mais outra pessoa. Obrigado, hein, Bertone? Boa noite, professor. Boa noite, Brahma. Com relação à questão, eu acho que para mim, eu uso o calculador para resolver os problemas, né? Alguns problemas, principalmente o que tem a ver com os cálculos. A divisão. Mas você usa para todo cálculo? Você usa para todo cálculo a calculadora? Não é todo momento. É só para fazer alguns continhas, né? Para resolver problemas. Que tipo de continha? Mais ou menos de dinheiro. Mais para o dinheiro, né? Eu gosto mais de dividir com um celular. Ok.
Mas isso daí é para tu não errar, né? Para tu não perder teu dinheiro. É? É para tu não errar, para tu não perder o dinheiro, né? Aí tu precisa pedir a calculadora para ver se não errou para passar de mais ou de menos, né? Ok. É. Mais alguém? Tem algumas pessoas que falaram aqui no chat, tá? A Fabiana colocou que usa a calculadora do celular o tempo todo, né? Fabiana, se tiver com o microfone, você pode falar. Tainara, acho que por ser um instrumento de rápida resposta, eu uso muito nas contas de casa. Simone, uso só para calcular a fatura do mês. Então, a fatura do cartão de crédito, né, Simone? Compra muito, né? Gasta muito dinheiro, né? Aí já precisa garantir ali. A Eliane pediu para que a Tainara abrisse o microfone. Fabiana comentou. Para somar conta do cartão de crédito, internet. Como assim? É para somar a conta do cartão com a conta de internet. É isso, Fabiana? A Jamile disse que usa muito no trabalho. Né? Simone concordou com o que eu falei. E Fabiana também. Mas percebam, gente, tá? Que ao mesmo tempo que a calculadora, que é esse instrumento tão útil, ela nos. Alguém falou aqui, né? Ó, o instrumento de rápida resposta, né? Então a gente usa esse instrumento de rápida resposta porque efetivamente a gente não quer passar o tempo todo fazendo conta na mão, colocando, né? 3 mais 2 mais não sei o quê, correndo o risco de errar por distração, por falta de concentração, enquanto a gente tem um dispositivo que a gente pode colocar tudo ali e refazer inúmeras vezes caso precise. Porém, Professor, oi, Luiz. concordo com o senhor. Inclusive, nós percebemos que a partir da agenda digital, nós ficamos com cérebros mais preguiçosos, né? Eu, por exemplo, sabia vários números de telefone, né, de cor, e deixei de saber, depois eu comecei a digitar. Hoje você vai na agenda, simplesmente procura o nome da pessoa, e aí já vai direto se o celular descarregar, você está perdido, né? Não sabe nem quem de cor, na realidade. Muito bom, Luiz. Na verdade, todas as tecnologias digitais que eu estou falando aqui, tá, pessoal? Estou fazendo só esse parênteses, né? Estou falando de equipamentos digitais. E com a chegada deles, com o desenvolvimento deles, muitas capacidades humanas começaram a ser deixadas para execução por elas. Por quê? Porque são mais eficientes. Por quê? Porque a gente não pode estar a vida inteira pensando só em poucas coisas, porque a nossa organização social crescentemente exige muito mais da gente. Então, ela exige que a gente efetivamente, por exemplo, o Luiz falou, né? Na minha época de estudante, eu tinha uma turma, né, de colegas que eram, sei lá, 30, 40 pessoas estourando, né? Hoje, qualquer pessoa, a Tainara, se ela quiser dar o depoimento. Tainara, quantos seguidores tu tem na rede social? Já que você virou nossa influencer favorita, né? Tainara? KKKKK. Eu tenho 1.473. Cada dia diminui mais. Não, mas isso aí é porque a gente não começou nossa campanha pesada, não. Aguarde. Mas 1.500 seguidores. Se Tainara precisasse memorizar o nome de 1.500 seguidores... Não, Oi. não, professor, errei. É 1.473. Vamos bombar esse negócio. Mas se Tá, Tainara... desculpa aí, né? Oi. Tainara, você falou que está diminuindo ou está aumentando? Diminuindo. Está diminuindo. É despeita, Tainara. Acho que Ok? o povo não gosta do meu conteúdo. Não, mas então é porque seu conteúdo deve ser... ele deve demandar um esforço cognitivo que realmente as redes sociais não trabalham para isso, né? Infelizmente, e tá ligado a isso que a gente está discutindo aqui, tá, Tainara? Quando você precisa de algum instrumento que te exige esforço cognitivo, você tem duas possibilidades, adotar ou não adotar. Normalmente, quando você adota um equipamento ou qualquer coisa que demanda um esforço cognitivo, é porque você percebe que aquilo ali vai ser útil para você em longo prazo. Quando você abandona, é porque você não está interessado, e isso não tem nenhum juízo moral, tá? Mas é porque você não está interessado em um esforço visando um horizonte muito mais além. Então você restringe a tua visão de futuro. E a nossa sociedade hoje, ela é baseada em tecnologias
que trabalham nessa perspectiva, de fazer com que as pessoas não pensem muito longe. A pessoa pense no aqui e no agora, né? Muita gente tem uma frasezinha no seu celular, no seu WhatsApp. Eu sou muito desocupado, né? Porque eu vou ler esses dizerezinhos, mas que é carpe diem, né? Que é aquela frase lá do latim, né? Interpretada por tenha um bom dia, né? Então perceba que ter um bom dia, eu estou, obviamente, preocupado com o meu presente, né? Usufruindo do meu presente, mas que, se a gente for refletir filosoficamente sobre o que isso vai significar para a vida da gente, eu perco a perspectiva de futuralidade, né? E isso daí a gente não pode perder jamais. E, infelizmente, por um trabalho muito bem feito dos sistemas de colonialismo, a gente acaba cedendo, né? A gente acaba dizendo, não, eu não preciso ouvir outras opiniões fora da minha bolha. Precisa. Claro que você não vai ouvir tudo, porque hoje, como o Luiz colocou, antes eu tinha um universo restrito, que eu decorava o endereço, nome e sobrenome, gente. Eu sabia no primeiro nome do meio e sobrenome de todos os meus amigos. Sabia rua e sabia telefone. Tudo isso daí, né? Eu sou bem velho, então na minha época o telefone ainda era menos, porque quase ninguém tinha telefone, mas endereço todo mundo tinha. Então, perder ou abrir mão de certos instrumentos analíticos para dar atenção a outras coisas importantes é massa, é ótimo, nenhum problema. Agora, abrir mão de instrumentos analíticos para perder a perspectiva ou a capacidade de pensar analiticamente no futuro, isso é terrível. Isso é o lado maléfico da tecnologia. Então, perceba que no programa Etnomatemática, quando o Biratã fala de materacia, ele fala que é necessário que a gente enriqueça os conhecimentos dos sujeitos com relação à sua capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos. Então, as linguagens, elas devem ser enriquecidas e não empobrecidas. Então, se você é muito bom, por exemplo, de se expressar por meio da pintura, é necessário que você adquira outros sinais de outros códigos para se expressar, né? Então, você, além de pintar, você vai cantar, além de cantar e pintar, você vai desenvolver a oratória, além dessas três formas de expressão e de construção de sinais e códigos, entre elas você tem lá também os matemáticos, né? Os sistemas matemáticos. Então, é isso que o Biratã está se referindo. Aí, em seguida, o outro elemento do trivium é a tecnoracia, ou instrumentos materiais. Efetivamente, existem trabalhos que a gente vai fazer, como ele falou aqui, né, por meio de elaborações abstratas, mas outras não. Outras, nós precisamos desenvolver capacidade de utilizar e combinar diferentes instrumentos, dos mais simples aos mais complexos, avaliando suas possibilidades e suas limitações. Quando é que a calculadora me serve e quando é que eu não preciso de calculadora? Então, por exemplo, garanto que quem falou aqui, quando está no ônibus, que dá uma nota de 20, que dá uma nota de 10, não usa calculadora para saber quanto é o troco, né? Tô mentindo? Tô não, né? Se eu estiver mentindo, vocês me dedurem, não deixa eu mentir não, tá? Então, nós vamos precisar desses instrumentos para que a gente possa avaliar suas possibilidades e suas limitações, para adequá-los às nossas necessidades em diversas situações cotidianas. E aí, com relação a isso, percebam que crescentemente a sociedade faz um movimento contrário. Nós não temos necessidades de iPhone 12, mas a gente está em tempo de se rasgar porque não tem dinheiro para comprar o iPhone 12. A gente tem os nossos smartphones que tem uma porrada de função que a gente nem usa tudo. Na verdade, a gente obedece a um fetiche, né? Um fetiche de mercadoria, um fetiche de relações, que faz com que a gente sempre queira ter as coisas materiais, mas nem use, né? Então, percebam que, quando a gente fala de tecnoracia, você está falando também com a necessidade de conhecer e utilizar instrumentos, mas utilizar de modo pleno, de modo efetivo, de modo analítico. Então, eu uso uma tecnologia para ter uma capacidade de análise melhor. Eu não uso a tecnologia para poder me afastar ou me separar da minha capacidade de análise. Tá certo?
E isso vai desembocar, né, num outro campo, no outro elemento do Trivium, que é a nossa literacia, ou instrumentos de comunicação. Lembrem-se, né, que todo o nosso contexto ele envolve comunicação, porque senão o conhecimento morre. Então, lembrem das tradições orais, lembrem dos códigos escritos, os livros, que inclusive, né, a gente está passando agora no MEC, nesse momento, por uma revisão completa daqueles contos mais tradicionais e que, por mais que tragam, né, tivessem ainda críticas sobre eles, são valiosos no contexto da ecologia dos saberes, todos sendo alterados, né, para atender determinadas ideologias. Então, com literacia, D'Ambrosio se refere à capacidade dos indivíduos de processar informações que estão presentes na vida através da leitura, da escrita, de representações, do cálculo, da mídia e da internet. Gente, o cara escreveu isso também. Esse livro aqui que eu tenho, acho que é de 2000, mas o livro é anterior. Ele escreveu isso na época que a internet nem tinha direito no Brasil. A internet ainda era manivela, né? Hoje a gente já tem uma internet um pouquinho melhor quando não fica caindo, como é o caso da minha. Mas veja, você ter a capacidade de analisar envolve você selecionar instrumentos adequados para que você seja capaz de processar e comunicar os conhecimentos. Então veja que esse sistema ele se fecha, porque a partir do momento que você consegue processar e comunicar conhecimentos, né, redes de conhecimentos, sistema de conhecimentos, você volta para a sua materacia. Então esse sistema ele fica se retroalimentando. Tá? Ele implica num sistema onde a pessoa está no mundo, entendendo o mundo e fazendo o mundo. Ele não está lá apenas comprando o celular de última geração sem entender para o que é que faz. Então veja que esse desafio ele é muito complexo e ele envolve muita coisa, inclusive emoções e afetividades. Né? Por quê? Porque tem gente que acha muito bom não saber nada de matemática. Eu não sei nada e eu não quero aprender nada. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser aqui os danadões da matemática, não. A gente saber matemática ajuda, é bom, é útil. Né? E além do seu papel de utilidade imediata, a matemática é ainda mais útil para a nossa tomada de decisões para o futuro, a médio e longo prazo. Então, se a gente não desenvolve o nosso conhecimento matemático nessa perspectiva, corremos riscos de efetivamente termos limitações e termos problemas não de matemática, mas de cidadania, mas de criatividade. Vamos perdendo nossa capacidade criativa, vamos perdendo nossa capacidade de inventiva. E isso é um processo que, como diria Paulo Freire, é desumanizante. Então, muita gente, e isso tem pesquisas que mostram, né? Muita gente, como é que chama? Ficou deprimido durante a pandemia, não porque estava cansado, não porque estava pessimista, mas ficou doente porque não sabia viver sem aquela sua rotina de trabalho tão alienante, tão desgastante, mas a pessoa, de tão habituada àquilo, ela passou a não saber o que fazer, por exemplo, com seus horários, porque no ambiente de trabalho, como no ambiente da fábrica, tem alguém ali o tempo todo te regrando, te dizendo, como no ambiente escolar, né? E é importante que se diga isso, como no ambiente escolar. E a gente precisa mudar essa lógica. Erlon C. Eu não sei se é Erlon C ou é Erlon SI, mas pode sim, por favor. Professor, sou eu, hermano, viu? Ô, hermano, rapaz, tu pode botar esse nome aí direito não, hermano? Tô fazendo a gente passar vergonha, cara. É verdade. Eu tentei, mas não deu certo. Mas vou tentar. A pergunta que eu tenho é a seguinte: é para você aprofundar mais a relação de matemática com esse aspecto que você disse, da criatividade e exercício da cidadania? Para você falar mais, porque eu compreendi, mas parece que está faltando mais coisas para eu conseguir entender melhor. Ok. Mais alguma pergunta? Mais alguém, por favor?
estou pegando aqui um exemplo rapidinho, tá, mano? Só para te responder. Pesquisa, voto, São Paulo, prefeitura. A imagem. Só um minuto, tá? Estou pegando aqui, venho já. Rapaz, 50, 11, 10, 6, tá. Bom, eu vou desenvolvendo aqui e ao mesmo tempo eu estou procurando uma figurinha que eu quero ilustrar, tá? Então não ligue para minha cara, não. Ouça só minha voz. Na verdade, irmão, quando a gente está falando, né, nessa perspectiva de matemática, né, e criatividade e cidadania, a gente está falando da possibilidade das pessoas de entenderem, por exemplo, quando a mídia, particularmente, né, ela usa de uma linguagem que se fundamenta em matemática para nos enganar, né? Por exemplo, você tem aí, está muito comum, pesquisas de opinião sobre a campanha eleitoral, né? Então, na campanha eleitoral, é super comum o pessoal pegar o primeiro candidato que, se ele for de uma determinada orientação política, ele é representado como muito acima do segundo lugar, mesmo que a diferença entre eles não seja uma diferença grande, né? E é isso que eu estava aqui procurando, porque esses dias, agora mesmo, eu recebi uma figurinha que mostrava uma diferença entre o candidato Guilherme Boulos, para a Prefeitura de São Paulo, e o candidato não sei quem lá, não lembro agora o nome do outro candidato, não sei o que, acho que era Bruno Covas, né? Então, lá na imagem, o que é que acontecia? O primeiro lugar, ele tinha, por exemplo, eu vou mostrar aqui na câmera porque é impossível falar e procurar figurar ao mesmo tempo. Então, o candidato, o candidato da situação, ele estava com essa barrinha aqui, ó, dizendo que ele tinha 50% dos votos, por exemplo. 50 não, 30% dos votos. Aí o candidato B, que era o Guilherme Boulos, ele não tinha 30% do voto. Ele tinha 25%. Só que no gráfico que era apresentado, o segundo candidato aparecia bem aqui, ó, bem abaixo. Então, quando você usa a matemática para enganar, para fazer crer que, por exemplo, esse candidato aqui está muito acima, né, dentro da pesquisa de intenção de votos, do que esse aqui, você está fazendo com que as pessoas vejam para essa realidade e cheguem a conclusões erradas, né? Porque você olhando essa diferença entre essa barrinha aqui, né, que eu estou usando meu dedo, e essa barrinha aqui, você pensa assim, vixe, rapaz, pois eu não vou perder meu voto não, porque esse aqui, ó, ele tá lascado, esse cara não vai ganhar nem a pau. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou votar nesse. Só que os números, ou as quantidades, estavam lá disponíveis. As pessoas viam que esse aqui tinha 30 e esse aqui tinha 25. Mas essa forma de representar aqui, ela exige uma leitura, uma compreensão que você tem que fazer de modo crítico para não ser enganado. E aí, quando eu falo da criatividade, tá, irmão? É porque quanto mais maneiras de nos expressarmos nós temos, mais maneiras de interpretar o mundo nós também temos. Então, se você não é capaz de se apropriar de uma série de conhecimentos, você não vai conseguir exercer sua cidadania. Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui do voto, ó, o teu pensamento é livre, camarada. Você vai votar em quem você quiser. Então, se você, mesmo por vendo essa diferença gritante, que não é real, decidir votar nesse cara aqui, o que é que vai acontecer? Você vai estar exercendo sua cidadania. Mas tem muitas pessoas que, quando veem isso aqui, elas dizem isso que eu acabei de falar. Eu não vou perder meu voto, eu vou votar nesse. Então, a mídia nos leva ao não exercício da nossa cidadania por meio da matemática, percebe? Então, isso faz parte também de um conhecimento que está se estudando muito recentemente, que é a
o letramento estatístico, né? Então, por exemplo, entender o que é que são medidas estatísticas é uma coisa que estão começando a se discutir agora, né? Muito recentemente, mas que está muito em voga, né? Está muito forte. Eu não sei se você conseguiu compreender um pouco melhor, ô hermano. Me diga aí o que é que você entendeu. Enquanto isso, eu leio aqui o Gabriel. Em julho, comecei a utilizar um aplicativo de organização financeira, mas com o tempo, eu senti que não estava tendo controle e análise como tinha quando era tudo feito a caneta e lápis. Era tudo automático. Então, voltei com o método mais tradicional e pego o aplicativo como complemento. Gabriel, muito obrigado, né? Então, Gabriel, quando você fala que você fez isso, perceba, você está exercendo tecnoracia. Você está exercendo sua capacidade de utilizar e combinar os instrumentos. E, inclusive, de ver, olha, esse daqui, ele não é o melhor para mim. O melhor para mim é lápis e caneta. Ou, lápis e papel, perdão. Esse é o melhor para mim, né? Então, fazer isso é algo que muitas pessoas também ainda não entenderam. Que a gente não é obrigado a fazer tudo no computador, não, meu povo. Mas ter conhecimento de computador também não pode ser sonegado, principalmente pelas instituições de ensino. Então, tecnologia não é a salvação, mas tecnologia é uma das ferramentas que nos ajudam a lutar pela nossa salvação. Volta, irmão, eu quero saber se eu te respondi. Professor, acho que entendi. Você falando, eu lembrei agora do texto de Ambrósio, quando ele vai falando sobre a importância da matemática, falou que ela nos permite a comparar, a relacionar, a medir, a calcular, a somar. Agora, se você entender todos esses aspectos, então você vai ter uma mente mais aberta, se calhar vai ter possibilidade de entender várias coisas sociais que estão pertinho de ti, e vai permitir você exercer a sua cidadania de forma mais sólida possível. Acho que entendi. Perfeito, exatamente isso. Muito bom, muito oportuno você ter comentado, irmão, o que é o ensino de matemática, né? Eliane apresentou. Então, diferentes maneiras de medir, de contar, de comparar, de comunicar, isso faz parte da matemática. Então, se eu faço isso bem, se eu aprendo a fazer isso bem, a minha possibilidade de, por exemplo, me tornar mais objetivo ou mais feliz nas minhas comunicações é muito maior. É muito comum, né? E aqui eu vou falar um exemplo da Unilab, né? É muito comum que, infelizmente, na Unilab, um monte de informação a gente não sabe, né? Olha, vai ter um edital para isso, vai ter um negócio para aquilo, e ninguém sabe. Por quê? Ninguém sabe, não é porque não precise. Muitas vezes as pessoas não sabem porque a gente não é crítico o suficiente para exigir da Unilab que todo tipo de comunicação que seja, por exemplo, benéfica ou que diga respeito à minha vida estudantil, de servidor, enfim, do que é que seja, eu tenha a possibilidade de fazer aquilo, tá? Então, realmente, quando você vai se apropriando dos conhecimentos, e não só os matemáticos, mas o nosso foco aqui é no matemático, você torna mais difícil das pessoas lhe sonegarem a sua potência, né? Lembra do poder que eu mostrei no primeiro slide? A tua potência de exigir, né? E de estabelecer relações mais humanizantes, tá? Então, só para que a gente agora, né? Vocês vão ter agora uma semana, né? Uma semana e alguns dias, eu não lembro agora que dia é hoje, 29. Vocês vão ter aqui até o dia 4, o dia 5, pode ser também, para que vocês façam uma exploração de 2 ambientes altamente famosos e utilizados como uma tendência em educação matemática, tá? Eu não vou poder fazer com vocês o que eu desejava, inicialmente, que era sair mostrando funcionalidades e coisas não. Na verdade, para que a gente possa exercitar e ser coerente com a nossa, com a nossa proposta de materacia, tecnoracia e literacia, eu quero que vocês façam um trabalho a partir de dois dispositivos eletrônicos ou 2 recursos eletrônicos que estão disponíveis na internet para que se ensine e se aprenda matemática. Então, um deles se chama GeoGebra, tá? O link está no slide, então eu já mandei o slide aqui, eu vou até colar de novo, para quem chegou depois, tá?
O GeoGebra. O que é o GeoGebra? O GeoGebra é um aplicativo de geometria dinâmica que funciona em multiplataforma. O que é que isso quer dizer? O GeoGebra funciona no celular, no computador, tem todas as funcionalidades ativas para ambos os ambientes. E funciona também como uma rede social e profissional. Então, eu estou dando para vocês apenas 3 manchetes. E vocês, a partir dessa minha divulgação, vão fazer uma atividade que é fazer uma análise do que é que esses recursos podem ajudar no ensino de matemática, e aí vocês vão escolher o que quiserem, e vão, como atividade dessa semana, postar para a gente como é que, por exemplo, vocês utilizariam aquela ferramenta. Para não dizer que não falei das flores, eu só quero mostrar rapidamente aqui o link do GeoGebra, tá certo? Ele é um aplicativo, mas vocês vão descobrir mais do que eu e mais do que Eliane sabemos. Vocês são os nossos sujeitos. Então, vocês é que devem entrar nesse movimento de busca e de questionamento a partir desse nosso discurso, né? Então, essa aqui, vocês estão vendo essa telinha do GeoGebra aqui? Estão vendo? Então, né? Então, como muitas pessoas estão aqui no celular, ficaria inviável eu mostrar para vocês e vocês manipularem ao mesmo tempo, tá certo? Então, como não tem essa dinâmica que, por exemplo, no laboratório seria possível, aqui vai ficar apenas a apresentação inicial. O que é de inicial que eu preciso ressaltar para vocês? Que essa plataforma, ela tem vários elementos aqui, ó, nesse menu, que vocês vão poder acompanhar. Então, tem o início, que é essa tela aqui, tá certo? O feed de notícias, que normalmente traz informações relativas ao que o GeoGebra vem atualizando. Hermano, Leno, depois vai disponibilizar a proposta de trabalho de forma escrita para a gente. Sim, hermano, isso aqui vai ficar lá no sala de aula, tá? O slide e a tarefa, né? A atividade vai num tópico, o texto do professor D'Ambrosio vai como material, o slide vai como material também, tá certo? Entendeu, né, hermano? Então, ó, o GeoGebra, ele agrega essa ferramenta de rede social, onde as pessoas podem fazer trabalho e comunicar para as outras pessoas o que é que tem feito, como utilizaram com suas turmas, exemplos de planos de aula, né? Normalmente, na nossa configuração, a gente define qual vai ser o idioma que vai estar disponível para a gente, tá? Além do feed de notícias, você tem materiais, ou seja, o que a comunidade que usa esse software já disponibilizou. Então, você tem um monte de exemplo, um monte de coisa que você vai poder clicar e vai poder usar. Notem que bem aqui, ó, não sei se vai dar para ver, inclusive esses materiais, eles são separados por áreas da matemática, né? Por campos específicos. Então, você tem material para aritmética, para geometria, para trigonometria, ou seja, o GeoGebra, ele pode ajudar em conteúdos dessas diferentes temáticas, tá bom? E aí eu volto aqui para o normal, né? A página de perfil, onde você e a sua página inicial do seu Facebook, tá? Onde você vai editar seu perfil e fazer suas postagens e suas criações, tá? As suas pessoas de contato, né? Então, quem é que você já segue? Né? Lembra da dinâmica do Facebook, né? Então, aqui é muito parecido. Quem são as pessoas que eu sigo? Quem são as pessoas que me seguem? Como essa minha conta aqui é a minha conta a partir da Unilab, eu acho que eu não configurei ainda, tá? Mas vocês vão poder observar que tem tudo isso lá disponível. E o Classroom, né, é para que a gente consiga, eu vou fazer isso com vocês, né, colocar uma ferramenta do GeoGebra, um aplicativo do GeoGebra, para uso em sala de aula, tá certo? Mais uma vez, eu estou dizendo, esse trabalho inicial para vocês vai ser o de exploração, mas eu queria só mostrar rapidamente como é que é a cara do programa, tá? A cara do programa é essa, e vocês vão procurar entender como é que ela funciona, ó, por meio desses três menuzinhos aqui, ó. A ferramenta mais conhecida, ou as ferramentas mais utilizadas, são essas ferramentas básicas, né?
nesse íconezinho aqui. Então, nela, você tem uma série de elementos que são para que a gente consiga contextualizar o uso da geometria, tá certo? Então, no primeiro trabalho de vocês, vocês vão analisar. Eu não vou chegar com nada pronto para que vocês absorvam, não. Vocês vão... A Eliane falou aqui. Leno, apresente um material de educação básica. Você estava falando, Eliane, da outra tela que eu estava, não era? Sim. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer aqui, Eliane, como eu faria com qualquer Google, tá bom? Sim. Ó, vou colocar aqui frações, por exemplo. Tá? Quando eu coloco frações, olha o que é que veio para mim aqui, ó, de material da educação básica, né? Então, eu tenho livros. O GeoGebra me permite fazer livros. Então, eu tenho aqui um livro de frações que foi trazido para cá pelo Rogério Duane Abecker e que foi traduzido e adaptado de Duane Abecker, né? Então, aqui já tem uma apresentação. Livro sobre frações em processo de tradução, adaptação e ampliação pelo usuário tal. Aí aqui tem a lista de conteúdos, ó. Então, esses links aqui, ó, tudo são esses textos aqui, todos são links. Então, fração da unidade. Então, quando eu clico em fração da unidade, eu quero saber se vocês são capazes de me responder. Isso aqui é um exercício, tá? Ó. Que fração representa a parte vermelha? Vocês acham que essa fração representa quanto aqui do negócio, pessoal? Visualmente, todo mundo está vendo? 90%. 90%? Alguém tem uma opinião diferente? Quem foi que falou? Bertone. Bertone. Massa, Bertone. Como é que você chegou nesse resultado, Bertone? Bem, porque está quase no final, né? Porque você pensou na bateria do celular? É, quase isso. Não, mas eu estou falando isso porque, olha, vejam que isso é muito diferente da matemática que a gente está acostumado. A matemática que a gente está acostumado, a primeira coisa que a gente ia fazer era conta, era fazer cálculo. Aqui nessa atividade, você está sendo convidado a fazer o contrário. Primeiro você tem que fazer aquele negocinho que eu mostrei na figura nesse instante, né? Você, antes de dar uma resposta de fazer um número, você tem que fazer a materacia disso. Você tem que analisar, você tem que fazer analogias com sistemas que você já conhece, com representações que você já tem uma lição, ou você já pensou. Então, para pensar nisso aqui, eu queria... Ah, pronto, ó. Eu vou responder aqui. Quanto é que você falou aqui, hein, ô Bertone? 10. 90%. 90%. E como é que eu escrevo 90% aqui para ver se eu acertei ou se eu errei? Como é que escreveria 90%, Bertone? Escreva aí 90% no chat. Isso. Certo, certo. Deixa eu... Outras pessoas também podem, tá? Vamos ver aqui, pessoal, como é que se escreve 90%. O Bertone já deu uma ideia. 90% é bem pertinho de fazer 100%. Muito bom, né? Mas, Bertone, eu quero escrever 90% como fração. Você sabe o que é fração, Bertone? Você não é obrigado a saber, não. Não sei, não. Sabe, não? Alguém sabe o que é fração, gente? O João Vitor colocou 9/10. Vamos testar se o que o João Vitor falou vai bater aqui. Vou copiar e vou colar. Sua resposta... Opa, peraí. Ixi, peraí que eu estou perdido aqui. Vocês estão vendo minha janela? Alô, alô, tá vendo, né? Eu acho que tá bugado. Eu cliquei aqui e o bicho não foi, não. 90%. 90% sim. Não foi. 90%. Não estou entendendo. Qual a fração do retângulo está sombreada em vermelho?
Tem aqui tem um botãozinho, não sei se vocês estão vendo. Esse botãozinho está escondido. Talvez tem alguma coisa aqui. Opa! Era o botão da resposta, né? Ó, veja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o que é que ele disse? Olha, você falou 90%, mas, na verdade, você tem aqui um dozeavos, né? Eu contei 12, né? Não lembro nem quanto foi que eu contei. Foi 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um dozeavos, tá certo? Mas só que, infelizmente, essa atividade aqui, né? Eu escolhi agora no chute, ela não está muito bem calibrada, não. Tá certo? Porque o tamanho dela tá variando e eu não consigo usar de maneira adequada, né? Tem um botão que fica escondido aqui atrás. Mas, como foi uma coisa, né, de chute, e o próprio autor falou aqui no começo, né, ó, está em tradução, adaptação e ampliação, pode ser que eles não tenham tido tempo ainda de ajustar todas as atividades. Mas isso aqui é um exemplo, tá, gente? Que foi chutado aqui agora, né, porque a Eliane falou da necessidade, né, e que eu ia passar batido, de mostrar para as pessoas. Exato, Eliane, não era 1 dozeavos não, né? Na verdade era 11 dozeavos, né? E eu botei 1 dozeavos, tá certo? Então, gente, esse aqui é o GeoGebra. A atividade dessa semana vai ser para vocês fazerem uma análise e para que vocês investiguem como utilizar isso aqui na educação, tá certo? A partir da nossa perspectiva etnomatemática, não esqueçam, tá? Além disso, deixa eu só apresentar aqui a outra tela. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo? Estamos vendo agora todos nós. A tela sumiu a tela da apresentação. Pronto. Agora voltou, né? Voltou, né? Pronto. Então, gente, o GeoGebra é essa ferramenta de geometria dinâmica, mas que serve para muitas outras coisas. Vocês vão ter a oportunidade ao longo dessa semana para procurar ver o que é que elas podem contribuir com vocês. E existe uma outra ferramenta que é a plataforma Obama, né? A Érica, não sei se ela tinha caído, voltou, caiu e voltou não sei quantas vezes. A Érica, um dia desse, participou de uma live, né? Onde foi apresentado a plataforma Obama por um dos membros, né, da equipe de criação. E eu gosto de falar do Obama, porque o Obama é uma ferramenta que eu também faço parte da equipe de desenvolvimento. Então, essa plataforma, né, como eu coloquei aqui no slide, ela atende esse perfil de rede social e profissional também, só que diferente do GeoGebra, essa plataforma, ela se presta particularmente ou diferencialmente para o planejamento com o uso de tecnologias. Então, é para você procurar a tecnologia e fazer o plano de aula com essa sua tecnologia que você encontrou na plataforma, né? O ambiente, ele busca a seleção e planejamento de atividades com tecnologias digitais e a parametrização das aulas, ela pode ser feita considerando habilidades e competências, por exemplo, do que já está expresso na legislação brasileira e que a ONU, de maneira geral, recomenda, como também por meio de descritores avaliativos, né? Avaliações de larga escala. Então, se você quer procurar por material, se você precisa trabalhar material envolvendo habilidades e competências ou descritores de avaliação, nessa plataforma você já tem os softwares, os programas, todos categorizados para que você escolha a partir do que está disponível para fazer um plano de aula, tá certo? Então, aqui, ó, da mesma forma como eu apresentei o GeoGebra, eu estou só na superfície, né? Então, GeoGebra, vocês vão procurar entrar, fuçar e tudo, e Obama também, né? E entender o que é o Obama, né? Ah, tá aqui a Érica. A Érica tá caindo. Não, eu ia pedir seu depoimento, tá, Érica? Mas, se quiser falar, fique à vontade. Você sempre é bem-vinda. Então, aqui no Obama, ó, se eu quiser procurar, por exemplo, por frações, como a Eliane pediu lá no GeoGebra, né, ó, eu coloco aqui, ó, objeto de aprendizagem.
eu coloquei só frações inicialmente, tá, ó, mas já veio uma série de recursos aqui, que aí eu vou ver o que é que veio para poder saber se aquilo ali me atende ou não me atende, né? Então, veja que você não é direcionado a adotar nenhum. E em cada um desses recursos, você tem a opção para fazer download, para compartilhar que viu esse material, né? Para informar qualquer tipo de problema. Então, alguns desses, eles não são desenvolvidos por nós. Nós só organizamos e sistematizamos. Então, alguns, o site está fora do ar, às vezes o programa, por problemas de direitos autorais, tem que ser retirado. Você pode curtir, que eu acho que todo mundo aí já conhece, né? Esse coraçãozinho, o que é que ele significa. Buscar informações e trabalhar, né? Ou partir para uma perspectiva de verificar a acessibilidade de cada um dos recursos, tá bom? Então, quando eu coloquei frações, veio essas 41 respostas. Mas se eu quisesse fazer uma busca mais específica, ó, eu poderia procurar pelo nível de ensino, eu poderia procurar pelo tema curricular, né? Então, a gente criticou aqui a linearidade dos conteúdos e a sequenciação da disciplina escolar. Mas percebam, a partir dela, a gente pode questionar e fazer propostas novas. Então, eventualmente, não é porque nós temos essa seleção aqui que a gente está dizendo trabalhe nessa separação. Porque a gente entende que, efetivamente, essa separação ela é só ilustrativa. Mas qualquer tipo de atividade matemática que você toque, você vai ter um elemento de número, você vai ter um elemento de álgebra, você tem muitas possibilidades, mas que a nossa criatividade tem que ser acionada. E aí, aqui, ó, tá em BNCC. Na BNCC, a gente consegue selecionar, ó, os descritores. A partir do primeiro ano, você tem uma série de descritores sobre o que é que os alunos precisam desenvolver. Então, resolver e elaborar problemas de divisão com número, resolver e elaborar problemas de multiplicação, com significado de adição, não sei o quê. Então, você tem todos os descritores do que é exigido no currículo da BNCC, que é de 2017. E também, se você não estiver interessado só no currículo, você pode também trabalhar com os descritores das avaliações de larga escala. Isso, pessoal, é apenas a ponta do iceberg. Então, a atividade de vocês dessa semana vai ser explorar esses dois recursos e pensarem em como utilizá-los num contexto de aplicação na perspectiva da etnomatemática e, particularmente, dessa abordagem, né, que o Biratan D'Ambrosio faz do seu trivium, né? Então, como é que vocês percebem que há essa possibilidade? Então, eu queria ouvir vocês, na verdade, normalmente, quando eu trabalho com tecnologias, eu gosto de fazer os testes e as manipulações com as pessoas, mas, considerando esse nosso contexto à distância, virtual, ficaria muito difícil as pessoas fazerem manipulação usando o smartphone e, ao mesmo tempo, ouvirem, né, e discutirem com a gente aqui. Então, por isso, a metodologia que a gente está propondo é para que vocês façam a exploração e nos relatem o que acharam, o que encontraram de interessante, o que poderia ser utilizado a partir da nossa abordagem etnomatemática. Tá claro isso? Eliane, digitei 9, era 11 naquela atividade, mas teríamos que clicar na figura para aparecer as divisões. Para resolver aquela questão, contamos a quantidade de pedaços pintados, colocamos a quantidade do F numerador, parte de cima, e a quantidade total fica no denominador, parte de baixo. Exato, Eliane. Mas o interessante naquela atividade nem é tanto a resposta, mas que estratégia tomar, né? Veja que quando a barra aparece, o Hermano, acho que foi o Hermano, né, que falou 90%. Aquela resposta é uma resposta plausível, né? Ou seja, o raciocínio que ele usou para chegar à resposta é plausível. Está quase cheio, foi o que ele falou, né? Enquanto que uma pessoa que dissesse, professor, acho que tem 20%, é a metade. É metade, você teria outros parâmetros para poder discutir, na verdade? Então, gente, essas tecnologias estão aí. Lembrem-se que a realidade cultural das tecnologias digitais, elas demandam da gente outras abordagens.
for Bertone, né? Então, perdão, viu, Bertone? Leno, eu posso Oi. dar uma sugestão? Olha só. Primeiro, eu queria dizer que maravilha, tá? Maravilha. Agora, a gente poderia, Leno, pedir para eles que eles escolhessem um conteúdo, desse conteúdo, eles fossem nesses dois ambientes, ou um dos dois ambientes, né? Poderia até ir nos dois ambientes. Nos dois. Escolhe um conteúdo e depois desse conteúdo vai nos dois ambientes, pensa em uma atividade para uma série, e aí faz um planinho de aula, porque eles já estão prestes o plano de aula é o forte deles hoje. Então, Eliane, e a questão é, como é que eu vou pensar, usar um recurso que parece a tecnologia pela tecnologia, mas que vai envolver o Trivium do D'Ambrosio, né? Sim. O Trivium de pensar, o que é que essa ferramenta me ajuda a analisar a realidade? O que é que essa ferramenta me ajuda em termos de funcionalidades ou de ferramentas para poder utilizá-lo? E como é que eu vou utilizar essa coisa para poder comunicar o conhecimento matemático, que é o ciclo vital, né? Que o D'Ambrosio vai dizer que a atividade tem que encerrar. Então, gente, na verdade, essa é isso mesmo, Eliane, né? O que você está falando é exatamente o que as pessoas vão fazer na atividade dessa semana. Vocês vão buscar, a partir do que acharem no GeoGebra e no Obama, vocês vão propor uma atividade, considerando o Trivium do D'Ambrosio, tá certo? Que instrumentos, eu vou voltar até lá para a apresentação, né, ó. Peraí, aqui. Que instrumentos analíticos eu vou utilizar? Que instrumentos materiais estão envolvidos nisso aqui? E que instrumentos de comunicação eu tenho à disposição para poder fazer o comunicado do conhecimento matemático, né? Então, essa é a reflexão, essa é a atividade, e eu, obviamente, né, espero que vocês tenham aí o exercício, como a Eliane já falou no nosso grupo, gente, separem um horário, ou o horário da nossa disciplina para fazer os estudos. Então, o que está proposto, tá? E a leitura disso aqui é adequado com a carga horária que vocês têm para poder cumprir as atividades da disciplina. Então, por favor, né? Como a Eliane muito bem colocou, o que nós precisamos de vocês é o comprometimento. Ninguém precisa ser o gênio da matemática ou da tecnologia aqui, não. Tá? O que nós queremos é o comprometimento. É, inclusive, falar das dificuldades. Olha, eu não consegui entender. Olha, eu não sei eu não até agora não consegui ver um sentido nisso. Mas você tem que falar isso, pessoal, depois de fazer. Tá? Exatamente aquela coisa. Matemática pode ser muito de abstração, mas matemática é fundamentalmente ação. Fundamentalmente, matemática é ação. Ela não se trata de memorização apenas, de abstração apenas. Matemática é fundamentalmente uma maneira de entender como agimos e estamos no mundo. Então, ação e matemática são elementos indissociáveis. Só que a gente aprendeu o contrário. E esse esforço para desmanchar é grande, né? Eu queria ouvir vocês, queria ouvir a Eliane, porque já são 8h48, né? E acho que acabei me estendendo mais do que eu pretendia. Até fiz pouco slide para tentar falar menos e ouvir vocês mais. Mas foi necessário que a gente atravessasse um pouquinho mais esse horário. Ok? E aí, por favor, façam comentários, né? Críticas, sugestões lá na área de chat. E eu também vou disponibilizar o link para quem só está conseguindo utilizar celular, o link para baixar o GeoGebra na Play Store. Não sei se vocês usam aquele telefone da maçã, como é o nome? Apple. iPhone, né? Quem usa iPhone vai baixar na loja lá do iPhone. Quem usa Android vai baixar na Play Store. E quem usa computador, usa ele online mesmo no navegador, tá bom? Perguntas, e se não tiver muita coragem, eu queria ouvir um pouquinho de Eliane para comentar essa perspectiva de
casar essas duas tendências em educação matemática, né? A etnomatemática e as tecnologias digitais. Ok. Primeiro, Leno, maravilhada, tá? Foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo essa noite. As tecnologias digitais, ela é uma das tendências da educação matemática. E a etnomatemática é uma outra tendência que não se afasta de nenhuma tendência. Portanto, a gente pode, pensando nessas tecnocracias, a gente pensar pode ser até no trivium, tá? Mas pensando exatamente nela, a gente pode usar qualquer ferramenta, até mesmo porque o Biratan de Ambrosio, em um momento, quando ele fala, que isso que eu ia estar falando para o irmão, que quando ele fala em cidadania, ele fala em oportunizar você olhar para o mundo, você fazer uma leitura de mundo. E aí, quando você faz a leitura de mundo, é você poder usar todas as tecnologias, inclusive, em um momento no livro, ele fala no conflito que há entre as gerações, porque o professor quer continuar sem deixar que o estudante use calculadora na sala, ainda lá no quadro, enquanto vocês estão ano-luz, né? Então, eu acho que é de extrema necessidade, Leno. E agora, quando eu digo para os estudantes que os estudantes já têm a capacidade total de poder fazer um plano, não precisa ser um plano de aula, não, viu? Você queria fazer um plano de aula, não. Mas é de você pensar em uma aula, né? E aí, nessa aula, você pensa em uma aula, eu vou falar para eles sobre tal conteúdo. Aí, nessa aula, eu vou, nesses dois ambientes, GeoGebra e Obama, e digo, eu posso trabalhar com esse conteúdo no GeoGebra a partir disso aqui. Eu posso trabalhar com esse conteúdo no Obama a partir disso aqui, tá? Então, eu acho que seria esse processo. E também, quando vocês tiverem, se não conseguirem fazer isso, manda dizer para a gente, tá? Não fica lá se acabando sozinho, remoendo sozinho, sem conseguir avançar, não. Não consegui, não tô conseguindo por algum motivo, porque a gente está partindo do princípio de que vocês não têm só compromisso, não. Compromisso todo mundo tem. Vocês têm, além disso, comprometimento. E se vocês têm um comprometimento com essa sala de aula, com esse encontro nosso, então, a gente não vai achar que vocês estão brincando de tentar. Não, vocês estão tentando mesmo aprender. E, portanto, se estão tentando, quem tenta pode conseguir ou não conseguir. E aí, tem a tal da necessidade que Vygotsky bem ensina para a gente, que essa mediação é o que nós dois somos, tá? Vygotsky fala que, às vezes, a gente precisa de alguém que medie essa educação, esse ensinamento, para que o outro consiga atingir. Então, no momento que vocês pedem orientação, a gente está mediando, tá? E essa mediação pode fazer vocês chegarem a conseguir o que antes vocês estavam sem conseguir. Mas se vocês não falarem, só deixarem de fazer, ou então ficarem desesperados, É difícil. Não vai conseguir atingir. Mas, então... E aí, até para né, já dizer para vocês, na plataforma Obama, se vocês fizerem login, tá certo? Vejam que eu estou logado aqui, ó. Eu loguei com a minha conta da Unilab, então eu criei um login a partir da minha conta da Unilab. Então, vocês podem logar na plataforma Obama a partir do Facebook e a partir do Gmail de vocês. Se usar qualquer um dos dois, Facebook ou Gmail, vocês vão conseguir trabalhar com os planos de aula. E o plano de aula, ele tem um passo a passo, né? Então, assim, ele tem os elementos básicos do plano. E, inclusive, na parte de plano de aula, também tem planos de aula que já foram propostos por terceiros. Então, se vocês quiserem, né, vocês podem olhar os planos de aula. Mas, como a Eliane falou, isso é só uma proposta. Vocês não precisam se preocupar em fazer uma coisa altamente elaborada, não. Façam, né, como a Eliane falou, e eu reafirmo, nós acreditamos em vocês como seres de criação, como seres de ação. Então, seria muito lugar comum, seria muito inadequado chegar para vocês e vou fazer uma oficina de GeoGebra. Eventualmente, isso pode ser útil, mas nesse nosso momento, esse é o momento da gente explorar, esse é o momento da gente trazer perguntas. Então, por favor, né, se tiverem perguntas, dúvidas, é durante o tempo que a gente vai conversando, né? É durante o tempo que a gente vai tirando dúvidas. E a atividade, como a Eliane falou,
é um estímulo, é um elemento para que vocês se engajem nesse nosso compromisso, que é coletivo, de explorar o que nós temos discutido ao longo dos nossos encontros. Não se trata de fazer uma atividade por mera burocracia, não. A gente está preparando material e a gente está disponibilizando para vocês coisas que consideramos úteis para reflexão e para ação pedagógica. Então, por favor, o tempo todo digam: ah, estou com dificuldade, Leno, me ajuda? Ajudo. Ah, professor, eu não consegui encontrar o site, o que é que você propõe? Eu coloco o link, não tem problema nenhum. Né? Não é problema não saber, gente, mas é muito problema não cumprir o nosso compromisso coletivo. E aí, desde o primeiro dia de aula, é isso que Eliane e eu mais temos ressaltados, né? A importância que vocês têm para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a importância que esses conhecimentos têm para a nossa sociedade. Vocês aprenderem, vocês se desenvolverem como profissionais, a gente está pensando nos nossos filhos, nos nossos netos, nas gerações futuras, né? Porque isso é um exercício matemático também, né? Me lançar no futuro planejando o mundo que eu quero, como o programa Etnomatemática fala. Então, acho que tá bom, né? Já falei demais, já tomei muito tempo, desculpa. Mas a atividade lá no Google Classroom vai estar disponibilizada e o texto de referência que foi adotado também para abordar a temática do Trivium do Biratan D'Ambrosio, tá bom? Então, por favor, façam a avaliação da aula, coloquem. A Tainara vai recitar poema na próxima aula, beleza, Tainara? Na próxima não vai abrir essa, não vai fechar essa, não? Ela botou na próxima aula. Ah, ok, tudo bem, bacana. Deixa eu falar uma coisa, Braima, você encontra Basílio, diga ele que eu estou sentindo falta dele hoje. Da mesma forma que Valdemira, fale com Marta, que eu estou sentindo falta dela, viu? Certo, prof, falo sim. Ok. Tá bom, professor. Tá bom, Braima, valeu. E aí? Oi, Caí. Alô? Vocês. Alô? 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 Oi, Helena, a gente está ouvindo você bem. A gente está ouvindo você bem, Helena. Porque caiu aqui, deu um pico de luz aqui, aí eu saí da sala. Mas aí voltei. Ok. Beleza, Tainara. Né? Todo mundo aí, gente. Mas, Tainara, a gente vai acessar, né? Como eu já acessei, acho que muita gente também tem acessado, mas a gente faz questão de que você traga para cá também. É um motivador para a gente ir até lá. Motivador para as pessoas irem até lá, inclusive, isso, tá? Falta avaliação, né, Eliane, antes de terminar? Agora eu gostaria de que vocês gastassem mais do que um minutinho só. Não só no bem, ótimo, legal, bom, não só isso, né? Porque essa avaliação de vocês nós lemos e é isso que faz a gente pensar ou repensar. Thelma há de dizer, inclusive, que essa avaliação dela, né, fez hoje a gente repensar a aula, e a gente vai estar sempre repensando as aulas, tá? Mas eu preciso de um feedback de vocês. Nós precisamos de feedback de vocês. Então, vamos lá. Eu acho que eu perdi da Thelma. Não vi, não. Não, a Thelma não está aí hoje, não. Pensei que tivesse sido agora. Não foi da agora, não, tá? Então... Jefferson, queremos que você seja mais explícito, Jefferson. Queremos saber o que você achou, o que você sugere, o que é que a gente pode melhorar, meu amigo. Viu, Jefferson? Ok. Ok, Ana. Tá bom. E aí, sem colocar, né? A Ana já colocou. Jefferson, eu peço que seja mais explícito, né? E sugestões, gente. Se tiverem sugestões ou pedidos, podem colocar. Natália, nós somos bem convencidos, viu, nós dois. A gente sabe que nossa aula é ótima, mas a gente quer, faça uma crítica, aponte os pontos negativos. E tem outra coisa, né? É totalmente diferente da aula pelo Meet, né? Participar da aula e dar a aula pelo Meet é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. As pessoas falam tanto da tecnologia, mas veja a dificuldade que é ficar 1h30 aqui prestando atenção, né? É muito difícil. Ok, Tainara. Ok, bacana.
Mas é no nosso dia a dia, tá bom. Eu vou fazer uma sugestão para vocês também. Eu acho que vocês poderiam, porque eu observo que os mesmos é que ficam sempre com a plataforma aberta, né? Então, eu gostaria que outros também tivessem esse mesmo entusiasmo de abrir a plataforma e aí falar alguma coisa, trazer sempre. Vamos na próxima aula vir de fora para dentro. Bora. Apesar de que a próxima aula acho que a gente vai estar com convidado externo, mas de qualquer forma eu gostaria de que vocês trouxessem a vida de vocês para dentro da sala de aula, tá? Porque é bem assim, é a cultura de vocês, é o fazer de vocês, é a atividade de vocês que mobiliza a nossa aula, tá? Então, quando a gente fala que a gente começa sempre por alguma coisa que seja interativa, porque a gente quer que a gente não tenha uma aula fechada, formada, aquela coisa quadradinha da gaiola, tá? Então, se vocês abrirem, quando a gente começar a falar, vocês olha, professora, eu queria falar que hoje aconteceu lá na minha vida, isso. Tenho uma certeza que vai ajudar a gente muito. A gente vai tratar a aula a partir daquilo ali, isso é muito importante. Beijo no coração de todos. Eu queria responder uma pergunta, que era a pergunta com relação... a pergunta, deixa eu ver quem foi que fez. A Glória perguntou se tem como saber se a gente recebeu a atividade ou não. Deixa eu mostrar aqui para vocês a sala de aula lá do Meet. Glória, tenha certeza. Aliás, não é só você que pergunta isso, não. Tenha certeza que quando vocês enviam, a gente recebe. Tá? Deixa eu mostrar, eu vou só mostrar aqui, Eliane, como é que a gente recebe, tá? Porque aí a pessoa vai... A partir do seu sala de aula, a pessoa vai ver como é que ela vai ter a confirmação que o que ela mandou a gente está vendo. Então, eu vou só mostrar a tela aqui. Estou carregando para poder mostrar. Ok, Fabi, eu também acho que é bom a gente pensar na matemática a partir de outras perspectivas, né? Isso é uma coisa boa. E não é fechar a matemática. Qualquer perspectiva que você tenha, que você enxergue essa matemática, vale a pena. Professora, eu estou fazendo um trabalho falando como a debulha do feijão pode ser uma prática pedagógica. Como o quê? Como a debulha do feijão pode ser uma prática pedagógica. Maravilha! Isso é etnomatemática, tá? Exatamente, eu trago esse contexto, né, de Ambrósio, Pois mas aí eu estou colocando assim, ela pode ser contextualizada para além do ensino da matemática, mas eu não estou sabendo exemplificar de que maneira ela pode ser trabalhada. Na matemática ou para além? Para além você pode tratar da cultura, você pode tratar da ciência, você pode tratar da terra, você pode tratar de quem mais? De para além, tá? Aí você pode tratar da história do feijão, dos povos, da quantidade dos povos que comem mais feijão, onde mais o feijão é cultuado, né? Porque nem todas as terras. Como é que o feijão é separado? Veja que a atividade matemática rica é você fazer a separação de qualquer coisa. Separar, no caso a gente está falando de feijão, né? É uma atividade de classificação, né? Então, classificação... Oi, Eliane. Não, ia dizer, é porque ela queria saber além ou ela queria saber na matemática? Porque na matemática, né, a partir do que o Leno está trazendo da classificação, conjunto, porque dentro de cada uma das casquinhas, como é que você chama aquilo? Ali é um conjunto. Vagem, não? Da vagem? Da vagem, né? Ali é um conjunto, tá? Aí você vai tirando ele, né? E aí ele vai se juntando com tantos outros. É riquíssima a sua pesquisa, riquíssima. Gente, deixa eu só mostrar, vocês estão vendo a tela da atividade das mulheres negras trançadeiras que eu estou projetando? Estamos. Está na tela, né? Então, eu não lembro agora quem foi que perguntou, mas como é que eu vou saber que eu mandei? Né? Para não precisar toda a vida perguntar para mim ou para a Eliane, apesar que a gente né, assim, não é um trabalho mortal, não. Mas, gente, como é que vocês vão saber? Ó? Eu estou com a atividade aqui aberta. Então, eu venho aqui em adicionar,
seleciono o meu arquivo, né? Então, eu vou botar aqui arquivo, tá bom? E vou procurar no meu computador, né? Nos meus arquivos, aquilo que eu quero mandar. Então, eu vou pegar aqui uma coisa, só para poder ilustrar, vou pegar alguma coisa que está na minha área de trabalho, eu vou botar isso aqui, pronto. Então, eu estou colocando um arquivo, ó. Veja que o arquivo que eu achei, ele está aqui, né? E aí, depois que eu coloco isso, gente, basta eu vir aqui em salvar, ó. Né? Então, quando eu salvo, o que é que acontece? Ele vai me colocar aqui, ó. Eu tô comendo. Ai, desculpa, eu estava na conta errada. Eu estava na conta errada. Deixa eu tirar isso aqui. Vou trocar de conta. Lendo Fortal, fazer login. Próxima. Ocupa. Pronto, ó, gente, ó, desculpa, eu tava na tela errada, tá? Desculpem. Então, para eu mandar a minha atividade, eu venho aqui em adicional, aqui é a descrição da atividade, eu seleciono adicional, criar, e vou mandar meu arquivo. Ai, perdão. Arquivo, tá? Seleciono meu arquivo para fazer o upload. Ó. Tá aqui, ó. Tá carregando o meu arquivo aqui, certo? Depois que ele carregou, pessoal, basta marcar aqui a opção entregar. Se você quiser fazer algum comentário sobre a sua atividade que não quer que ninguém veja, você pode colocar comentários aqui, ó, que a gente pode falar para vocês a partir do comentário que você fez. Se não tiver comentário, basta colocar entregar. Depois que você coloca entregar, para você ter certeza que mandou, ó, o status do seu trabalho aparece aqui, ó, entregue. Né? Para quem entregou no prazo, vai aparecer entregue. Não está passando? Agora tá, não tá? Eu vou cancelar o envio para mandar de novo, tá, ô Simone? Para poder ficar bem demonstrado. Seguinte, do jeito que está aqui a atividade, ela está como pendente. Tá vendo aqui, ó? Ok? Aí eu quero mandar a minha atividade. O que é que eu faço? Eu marco em adicionar ou criar e vou selecionar o meu arquivo. Selecionado o meu arquivo, eu vou fazer o upload. Vou buscar lá no meu computador, ele vai carregar, né? Vocês estão vendo aqui a telinha, né? Ó, mexendo. E aí, Simone, aqui eu posso fazer comentários só para o professor. Alguns alunos têm feito comentários lá na atividade, não tem problema nenhum, tá? Mas se eventualmente você quer falar alguma coisa que é próprio do seu trabalho, o lugar de colocar é aqui, ó, comentários particulares. Uma vez que você carregou o arquivo, ele para sair de pendente, você tem que mandar entregar, tá? Ele vai perguntar se você tem certeza se quer, você vai confirmar que quer entregar, e aí, ó, o seu trabalho vai aparecer aqui, entregue. No meu caso, como eu estou mandando depois do prazo que foi estipulado, ele diz entregue com atraso. Mas quem mandar no prazo, vai aparecer só entregue ou devolvido. Né? E aí, às vezes, as pessoas têm dúvida. Mas devolvido o quê? Você recebeu uma tarefa e você devolveu a tarefa para os professores. É assim que o Google organiza, né, os termos. Mas perceba que se você aparece aqui, entregue, você já entregou. Você não precisa se preocupar em confirmar com a gente não, tá? Já está com a gente. Beleza? Eu não sei quem foi que perguntou no início. Deixa eu ver. Foi a Glória, foi a Glória. Né, Glória? A Glória está aqui ainda? Glória? Glória está aí ainda. Pronto. Glória, e deu para entender, Glória? Deu sim, professora. Obrigada.
Ah, beleza. É bom as perguntas, tá, gente? Não tenho vergonha de perguntar, não. Ok, Eliane, então vamos. Eu não acho que eu não vi mais avaliações, eu só vi umas 3 ou 4, porque eu comecei a projetar aqui, mas alguém tá devendo para a gente avaliação? Seu microfone está desligado. Eu ia só colocar para as pessoas que avaliem e vamos dando tchau, boa noite, obrigada pela noite. Lennon, valeu, super valeu, tá? Vale sempre, né? Então, vamos lá. E não esqueçam que se o que vocês falam, a gente precisa ouvir, né? Então, não precisam só elogiar, não. Por favor, coloquem também críticas, aponte onde a gente precisa melhorar, porque é isso aí que é o nosso dia a dia, tá? Um cheiro com carinho em cada um de vocês. Valeu, Tainara. Valeu, Zaneide. Abração, Glória. Eu vou encerrar a gravação. Feche. Boa noite, Thelma. Boa noite, Divan.